Olá, a partir de agora nós estamos recebendo com muita satisfação aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes a Patrícia Guedes Barraque, chefe do cartório da Zona Eleitoral 269, responsável por Teoflotone e outros municípios adjacentes. Nós queríamos agradecer a presença da Patrícia, que é sempre muito acessível, sempre muito respeitosa e carinhosa com a imprensa de Teoflotone. E neste momento em que vivemos de legislação eleitoral, de processo eleitoral, é importante tirar algumas dúvidas, muitas delas enviadas pelos próprios eleitores. Patrícia, muito obrigado pela sua presença, muito nos honra com a sua participação aqui na Rádio TV Imigrantes. Não, e nós é que sempre agradecemos o apoio que a gente tem da imprensa e é o meio mais eficaz para que a gente chegue até o eleitor, até o candidato, até aquele cidadão que precisa de informação e nem sempre ele tem condições de ir até nós. É verdade, são sempre esclarecedoras as entrevistas da Patrícia e hoje nós teremos esse conteúdo especial que será um pouco mais longo, justamente até para que possamos futuramente, até o dia das eleições, reprisar essa matéria, esclarecendo todas as dúvidas. Eu começo perguntando para você, Patrícia, que trabalha e muito com a sua equipe lá do cartório eleitoral, como é que você espera que ocorra a campanha eleitoral em Teoflotone dentro da legislação que está em vigor e, diga-se de passagem, uma campanha que já está em andamento? Uma campanha que já está em andamento, uma propaganda que já está autorizada desde 16 de agosto e até realmente o dia de hoje nós temos tido uma tranquilidade muito grande em relação ao trabalho dos candidatos, das coligações e dos partidos, né? Nós temos realmente fiscalizado a denúncia da propaganda irregular, não só quando a pessoa vem até nós com a notícia de irregularidade, através do aplicativo disponível pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Pardal, e realmente em nossos municípios, isso quer dizer Teoflotone, que é a cidade sede, Novo Oriente de Minas e Frei Gaspar, nós temos tido 0 de denúncias. Então, é claro que às vezes a gente atende algum eleitor por telefone ou presencialmente no cartório eleitoral e não como a gente se diz, está disponível esse aplicativo da mesma maneira que nós estamos à disposição, não para fofocas e disse-me-disses. Fofoquinha política, né? Fofoquinhas políticas, muito, né, não, tem, você mais que com ninguém certeza. Sabe disso. Então, muita coisa nós peneiramos até presencialmente ou por telefone. Por quê? A orientar que não adianta a pessoa nos contar, ela tem que fazer prova daquilo que ela está denunciando. Então, essa denúncia ela pode ser anônima ou não, porque é um direito do cidadão, uma forma de se resguardar. Mas ainda que anônima tem que ter a prova. Tem que ter a prova. É claro que ela é anônima enquanto nós podemos repassar isso para aquele lado que está sendo denunciado. Mas a pessoa tem que se identificar no cartório eleitoral com seus dados, com CPF, no próprio Pardal. Claro que esse anônimo ele vai delongar para não causar, de repente, perseguições ou alguma coisa nesse sentido. Mas a pessoa tem que ter provas, ele tem que ter vídeos, ele tem que ter fotografias. Então, muitos daqueles que nos procuraram para perguntar onde eu posso denunciar, no momento em que nós esclarecemos da necessidade de provas daquele fato relatado, a denúncia não chegou realmente efetiva através do aplicativo. Entendo. Então, assim, a gente tem que entender que já basta na internet essa situação de fake news e de desinformação, né? Nós estamos para trabalhar, nós temos plantões determinados pelo TRE para o poder de polícia com relação à propaganda irregular, mas a coisa tem que ser feita com seriedade. Pois é, Patrícia, você até explicou aí a respeito dos mecanismos, né? Seria o nosso primeiro questionamento, aliás, segundo questionamento a respeito justamente dos mecanismos, né? Porque muito se fala em propaganda irregular, em situações adversas, aquilo que está previsto com relação à legislação que está em vigor. E você citou um negócio importante aí que foi até um tema da entrevista com o juiz eleitoral, o doutor Renzo Giacomo, sobre o poder de polícia. Explica para a gente ainda mais detalhado, né, essa situação. E isso está vinculado aos plantões, né, do Tribunal Regional Eleitoral. A pessoa faz a denúncia e a partir daí, se estiver ocorrendo naquele momento ali.
Exatamente. Então, o poder de polícia, enquanto nós, da Justiça Eleitoral, temos que dar eficiência a essa denúncia, no momento em que a pessoa realiza a denúncia e que ela põe em anexo as provas daquela denúncia, daquele fato que ela está ali delatando, né, nós temos que sair do cartório eleitoral e irmos diretamente ao local fazer a constatação do fato. Então, não é só criar o fato, colocar para nós, não. Depois de nós analisarmos aquele anexo que vem com aquela prova do fato relatado, nós vamos ainda in loco, quer dizer, no local, para constatar realmente se está acontecendo aquilo que foi delatado para nós através do aplicativo. Agora, sempre aconteceu assim ou é uma nova modalidade desse tipo de denúncia, de averiguação que está ocorrendo especificamente nessas eleições? Não. A questão de irmos fazer a constatação, ela sempre existiu. A pessoa poderia, antes, que não existia o mecanismo Pardal, o Pardal ele vem aí de 2018 para cá, verdade, que graças a Deus ajudou bastante, inclusive a população. Muitas pessoas, elas se acanhavam de ir, tipo assim, a minha intenção não é prejudicar, ou eu não tenho cunho partidário algum. O medo da retaliação. O medo da retaliação, e a gente realmente realizava a constatação. Perfeito. Só que também nós percebemos que sem o Pardal, aquela fofoquinha político-partidária existia e eles estavam usando a justiça eleitoral indevidamente. Né? Nós somos realmente, hoje, na grande atualidade, poucos servidores públicos e a gente, às vezes, recebia uma denúncia e tinha que ir ao local constatar e chegava lá e não era nada daquilo. Então, sim, existe essa exigência legal da comprovação daquele fato relatado e, além disso, o poder de polícia é ir ao local constatar. No momento da constatação, a gente retorna com o termo de constatação para o cartório. Isso já é incluído no PJE, que é um processo judiciário eletrônico. Hoje não existe mais o processo de papel, né? Isso já foi e essa denúncia já é enviada para o Ministério Público e para o juiz tomar as providências. Se vai seguir ou não com aquela denúncia. Poxa, que bacana. É importante que as coligações, coordenadores de campanha, os próprios candidatos, aqueles eleitores mais apaixonados, tenham ciência de como que funciona, viu, gente? Caiu a denúncia lá, se tiver oportunidade, sai na hora e vai averiguar. O Pardal, a pessoa tem acesso através do Play Store, né? É só baixar. Como é que faz? Qual que é a orientação? Isso, é um aplicativo que a gente baixa no Play Store, como qualquer outro aplicativo, como inclusive o próprio e-Título, que a gente vem sempre solicitando que os eleitores, no treinamento dos mesários que eu realizei, eu ainda brincava com eles. Bom, não é possível que alguns trabalham há anos na Justiça Eleitoral e não tenham baixado ainda o aplicativo e-Título, que é o título digital com todas as informações. Então, é um aplicativo como outro qualquer, de fácil manuseio. E é o que você fala, a internet hoje não é dificuldade para ninguém. Verdade. Porque através de um celular você baixa os aplicativos que te for conveniente. Muito bom. Patrícia, essa pergunta aqui é realmente muito importante, até pela orientação e nesse sentido de eventuais irregularidades que sejam cometidas no dia da eleição. Por exemplo, o que é permitido no dia da votação com relação a camisas, bandeiras, botões e etc.? Esse é um assunto que geralmente nós evitamos no sentido de dar orientações. A Justiça Eleitoral, enquanto cartório, enquanto eu, chefe de cartório, nós não servimos para prestar apoio, como a gente diz, não apoio, consultoria, né? Jurídica a partidos e etc. Mas é claro que, enquanto eleitor, ele tem direito de saber. Verdade. E aí a gente está aí para esclarecer. Nós temos uma resolução no site do TSE, eu acho que, inclusive, a população ela precisa aprender ir aos sites oficiais para buscar as informações corretas. Se isso acontecesse, nós não teríamos tanta fake news como nós temos. Verdade. Então, toda a orientação que eu faço em relação a isso. E lá nós temos, inclusive, um pode e não pode.
da propaganda eleitoral, que é bem atualizado, que é bem resumido. Mas é claro que tem pessoas também que não têm acesso à internet. Ou talvez o uso ou o acesso da internet pelo celular dificulte de você ficar lendo uma resolução, lendo uma orientação. Então, no dia da eleição, o eleitor ele tem o direito de sua escolha, de representar o seu candidato da maneira que lhe convier. Então, se alguém brinca comigo e fala assim, então eu posso fazer uma máscara do meu candidato e ir votar? Pode, como eleitor. Como eleitor, ele pode ir fantasiado do seu candidato e ir votar, desde que ele esteja mudo e calado. Ele não pode se manifestar. Ele não pode se manifestar. Não pode fazer gracinha, senão, festinha. Exatamente, já configura um crime de boca de urna. Mas a situação que será observada, não só pelos mesários e pelos técnicos e o apoio logístico que vão estar convocados a serviço da Justiça Eleitoral, como também pelos fiscais de partido, ou qualquer um de nós, que nós sempre vamos estar durante o dia andando pelos locais de votação, é que é proibida a distribuição de qualquer material, né, ou de qualquer enfeite por qualquer candidato ou partido político. Porque ele pode falar, meus eleitores, eu vou distribuir camisas aqui para eles irem. Não pode fazer isso. Não pode. Tem que pegar a camisa dele na casa dele lá, no outro dia vestir cedo e ir para lá. Óbvio. Então não quer dizer que se eu tenha um filho, um genro, um cunhado que seja candidato, que nós lá da minha casa não queiramos ter feito uma camisa para apoiá-lo. Isso a gente pode fazer. Agora, ao observar essa camisa, se for constatada que houve uma distribuição em massa da mesma, aí sim se configura um crime eleitoral de distribuição indevida dessa camisa. E a percepção será aguçada, viu, gente? O pessoal vai estar fiscalizando. Com certeza, não. Eu falo que existe hoje, talvez, esse poder de polícia, ele está mais nas mãos da própria população, dos eleitores de um modo em geral, do que realmente da Justiça Eleitoral, porque nós fazemos somente a constatação. A denúncia, ela é feita pelo cidadão que está nas ruas. É verdade, até porque a Justiça Eleitoral, por não ser onipresente, né, ela não tem como adivinhar, está em todos os locais ao mesmo tempo, e quem municia com essas informações é justamente o povo, o eleitorado. É o maior poder de polícia existente. Bom, nós estamos conversando aqui no Repórter da 100 pela sua Rádio TV Imigrantes com a Patrícia Guedes, ela que é chefe de cartório da Zona Eleitoral 269, responsável por Teoflotone e outros municípios, justamente trazendo esclarecimentos sobre as eleições 2022. Nós até acompanhamos, Patrícia, recentemente, a preparação dos mesários, o treinamento. Eu queria saber justamente disso como um todo, como é que está a preparação para a atuação no dia das eleições, né? Eu estou falando aqui não só de mesários, mas de toda a equipe que de alguma forma vai atuar no dia da votação. Olha, esse ano, para nós, fazer eleição esse ano sem a pandemia, graças a Deus que ela passou, nós temos sim os cuidados sanitários necessários, devidos, foi uma coisa maravilhosa. Não podemos ainda, porque é claro que não é a nossa intenção aglomerar, e nós não teríamos tempo e servidores para tanto, mas nós conseguimos realizar o treinamento presencial de todos os presidentes das sessões dos 3 municípios, além do apoio logístico da Junta Eleitoral, dos coordenadores de acessibilidade, que é uma figura nova das eleições de 2020 e 2018 para cá, e dos coordenadores, de um modo em geral, dos locais de votação. Então, assim, todos realizaram um treinamento presencial no cartório. Eu que fiz a orientação direta a eles. Nós temos muitas novidades e inovações, mas todos os outros convocados que compõem a mesa receptora de votos, que é composta por 4 membros, isso quer dizer o presidente, primeiro e segundo mesários e o secretário, eles também têm acesso ao aplicativo mesário, que foi a outra opção que nós demos para os nossos convocados baixarem e realizarem o curso. Então, a gente sempre pede, e eu venho até hoje aqui de pronto pedir e analisar, que todos entrem realmente no aplicativo Mesários,
que eles baixem o curso, que eles leiam, que aqueles que não tiveram oportunidade de serem treinados presencialmente, se ao ler e estudar e fazer o curso tiverem dúvidas, nós do cartório estamos às ordens de meio-dia às 18 horas, inclusive nos finais de semana. A pessoa pode ligar para o cartório eleitoral. Os telefones do cartório eleitoral, eles são informados, inclusive, na porta, onde está fixado o horário de funcionamento, para que a gente possa atender essa pessoa e tirar quaisquer dúvidas. Pois é, tem uma outra dúvida aqui, até é muito simples, mas tem pessoas, né, que talvez não tenham conhecimento, é uma forma de sempre reforçar a orientação. O que o eleitor deve apresentar ao mesário com relação à documentação dentro da sessão para ter acesso à urna e, consequentemente, exercer o seu direito de democracia? Olha, há muitos anos já se exige um documento de identificação com foto, regulamentado por lei. Então, isso quer dizer todos os documentos oficiais: RG, CNH, carteira de trabalho, carteiras profissionais, passaporte e o título eleitoral. Só que o título eleitoral, ele não é obrigatório. O documento de identificação, sim. Por quê? Porque eu posso ter feito o título anos atrás, eu voto na mesma sessão, eu sei onde fica, o número dela já, né? Eu tenho, às vezes, até comprovantes de votação guardados em casa. Verdade. E eu vou apresentar a sessão eleitoral obrigatoriamente com um documento de identificação com fotografia reconhecido por lei. Só que aí existe um parênteses, lógico. Nós tivemos, sim, uma biometria, tá, que aconteceu até antes da pandemia. Então, nós temos eleitores que realizaram a biometria e que baixaram o e-título, que é o aplicativo do TSE, que é o título digital. Então, essas pessoas que fizeram biometria, elas têm, ao baixar o e-título, elas têm uma fotografia atualizada dentro do título eleitoral. Então, aquele eleitor que tenha o e-título com biometria, ele está dispensado de apresentar o documento de identificação. Então, nessa eleição, muitos já podem votar com a biometria. Vários, nossa eleição... Mas não é obrigatoriedade. Né? Não, nossa eleição em Teoflotone nós chamamos de híbrida. O que isso quer dizer? Os eleitores que realizaram a biometria terão 4 oportunidades de identificação no momento da sua identificação na urna pelo mesário, e aqueles que não realizaram a biometria serão identificados com o documento de identificação e assinatura no caderno de votação. Pois é, olha só que interessante. Se você chegar só com título, você não vota. Não. Mas se você chegar com um documento que contenha foto, sem o título, você já consegue votar. Exato. Por quê? Porque a identificação é a foto da pessoa. Verdade. É o cuidado de ninguém se passar por outro. Verdade. Então, tem que ser um documento com foto atualizada. Então, inclusive, chegar um adulto, um idoso, uma pessoa de meia idade, entre 30 e 50 anos, com uma identidade com foto infantil, claro que mesário e nenhum fiscal presente, porque eles também são fiscalizados na sessão eleitoral, terão condições de afirmar que a foto daquela criança naquele documento é o adulto que se encontra ali. Então, é até interessante essa pergunta. Nós temos que levar um documento de identificação com foto atualizada ou o e-título que a pessoa tenha feito biometria e que a foto está atualizada. Foi recente. Bom, até dentro desse contexto de votação, no momento ali, algumas situações que ocorreram já em eleições passadas, eu não sei se você pode trazer essa informação, Patrícia, não está nem dentro do contexto aqui, me perdoe, mas nós tivemos muitas pessoas que votaram com crianças, com filhos. Isso será permitido? Olha, a gente tem que se ater à legislação eleitoral. Essa orientação, todos os presidentes de sessão e mesários, eles têm, tanto pelo aplicativo como no treinamento presencial. Existe, sim, o voto acompanhado, regulamentado por lei, daquelas pessoas que não têm condições, que são deficientes, que são portadoras de necessidades especiais, e ela leva aquela pessoa que é de confiança. Essa pessoa tem que apresentar o seu documento de identificação com foto à mesa, e isso é registrado em ata.
Então, nós temos que ter essa ideia, o seguinte, qualquer outro cidadão que não esteja nessas condições de portador de deficiência ou de necessidades especiais, tem direito de acompanhamento ao voto? Não. Tá? Então, nós temos, sim, orientado aos mesários, isso tem acontecido já de eleições para cá, onde a gente solicita, no caso de criança menor, que coloque uma cadeira mais próxima, que fique de frente, que a criança veja o pai ou a mãe no momento em que ela está votando, sim, para que o pai vá sozinho até a cabina de votação votar. Muito obrigado pelo esclarecimento, viu, Patrícia? É importante, né, porque estava dentro do contexto aqui. Sim. Há uma previsão de encerramento dos trabalhos no dia da apuração? Por exemplo, às 8 da noite a gente já vai saber quem é o governador, quem é o presidente, os deputados, ou isso é incógnita? Não, a previsão correta, legal, é de que no relógio da urna ela vai habilitar o primeiro eleitor a votar às 8 horas do relógio, sim, dela, porque é claro que pode haver aí, pelo relógio da urna e o horário de Brasília, um atraso pequeno ou um adiantamento, e que poderá ser encerrada somente após as 17 horas do relógio dela. Só que nós não temos como prever que às 17 horas, aquele eleitor que se encontra na fila, ele com certeza receberá uma senha e terá o direito de votar. Sim, sim. Não é que dê às 17 horas no relógio da urna mais, né? E que o presidente vai correr, fechar a porta da sessão e lacrar, eu quero ir embora. Não, eles já sabem disso. Então, nós tivemos, por exemplo, a gente tem sempre que tomar por base as eleições de 2018, que foram umas eleições gerais também, né, com um número maior de candidatos, e nós tivemos sessão que teve votação normal até às 19 horas. Nossa. Então, se ele encerrou os trabalhos às 19 horas e depois vem com toda a impressão da documentação, conferência, os mesários contarem o número de eleitores votantes, colocar então, não compareceu. Hora. Então, assim, não tem hora. A gente tem visto, sim, aqui em Minas Gerais, eu falo pelo nosso Tribunal sim. Regional Eleitoral, uma eficiência muito grande na publicação e nos resultados. Inclusive, o TSE, isso está claro na página dele, que os boletins de urna, eles serão atualizados e colocados imediatamente, publicados imediatamente no site, na aba de totalização web do TSE. Eu já vi situações até que por volta de 8h30 da noite já estava tudo contabilizado em então, algumas assim, épocas. Vai depender disso, vai depender o quê? Nós temos Americaninha, é longe. Que é de Novo Oriente, verdade, que é o mais distante. Nós temos Rio Pretinho, que é de Teoflotone. Acho que é 100 quilômetros. Mas, e de estrada de chão, verdade, que pode ter chuvas e que a gente não sabe. Mas também nós temos técnicos que são treinados e contratados pelo tribunal, onde a transmissão acontece de lá do local. Ele só vem trazendo o resultado sem ter tido a transmissão se não houver sinal de satélite com chuva forte, porque existe a transmissão até via satélite ou por outros sistemas. É quase impossível, então, não ter a transmissão. Exatamente. Né? É verdade, mas a não pode ser acontecer, que se perca um sinal total. E total. até que isso chegue aqui, não vamos dizer que isso não pode acontecer, que já aconteceu, já não termos conseguido transmitir de Rio Pretinho e o pessoal chegar de lá quase meia-noite. E aí a gente está aqui no cartório eleitoral, o juiz, a junta eleitoral, esperando somente Rio Pretinho. Mas vai dar certo, viu? Já Bom, vai mesmo. Estamos conversando aqui com a Patrícia Guedes, chefe do cartório da Zona 269, eleições 2022. Em caso de dificuldade na hora da votação por parte do eleitor, como é que deve proceder o mesário perante essa situação? Por exemplo, vai uma pessoa ali que talvez seja semi-analfabeta, uma pessoa de idade com pouco reflexo, pouco raciocínio, está desorientado, está muito nervoso, não consegue votar e aí não consegue dar prosseguimento ao próximo candidato. Como agir? Isso deve ser uma situação muito difícil e desagradável, né, Patrícia? Não desagradável, é uma situação delicada, tá? O mesário, ele está lá na função de um servidor da justiça, né, convocado, um serventuário da justiça, e ele não só ele tem que fazer cumprir a legislação, como é nossa função orientar.
Então, nós tivemos uma grande mudança esse ano, e que é uma mudança que veio para ajudar não só os mesários, como aos eleitores, principalmente por ser uma eleição geral, onde no microterminal do mesário, que é aquele menor que fica na mesa do presidente da sessão, onde ele digita o número daquele eleitor do título e habilita o eleitor a ir votar na cabina, na urna, abaixo do nome daquele eleitor habilitado, o TSE agora teve uma alteração que foi maravilhosa. Vem informando o cargo para o qual aquele eleitor está votando. Entendi. Então, no momento, por exemplo, em que o senhor José Maria estiver votando e de repente ele demore, aquele microterminal vem uma mensagem para o presidente. Eleitor está demorando a votar. Isso vem escrito. Ele lê, ele vai ter condições de perguntar ao senhor José Maria. Senhor José Maria, algum problema? A urna desligou, a urna apagou. Inclusive, o senhor agora está na votação para o cargo de senador. O senhor está aí com o número do seu senador? Ele tem um tempo para estar votando? Tem, ele tem um tempo para votar. Além do tempo que existe para ele votar, no momento em que essa informação vem para o mesário de que o eleitor está demorando a votar e ele conversa com o eleitor, ele tem a opção de dar mais tempo para aquele eleitor a votar. Mas qual que seria esse tempo? A gente nunca parou para pensar. Tá? Nunca paramos para medir, não é nem pensar para medir. Mas os segundos que ele tem, o minuto que ele tenha para votar naquele cargo, no momento em que ele demora e fica aquele piscando para ele na urna também o número, que o mesário é informado e o mesário pode questionar e agora vai poder até informar. O senhor está no cargo votando para deputado federal. Sim, sim. O senhor tem um número? Por quê? Porque todas as sessões recebem uma listagem com o número dos seus candidatos. Uhum. Então, ele pode orientar, o senhor anotou o número errado, o senhor gostaria de sair da cabina de votação e conferir a numeração na listagem recebida. Então, além dessa orientação, agora o mesário tem essa informação de qual cargo aquele eleitor vai estar votando e é uma maneira de ajudá-lo. Pois é, vou até pular aqui algumas perguntas para puxar uma outra pergunta aqui. Quantos candidatos nós teremos que serão votados? Os cargos específicos. Nós temos 5 cargos que receberão voto este ano nas eleições, na ordem deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Literalmente nesta ordem. Inclusive, eu gostaria de relembrar e pedir aos eleitores, mesmo aqueles que a gente acha assim, eu sou alfabetizado, eu voto há anos, mas a gente quer uma eleição rápida, até para evitar grandes aglomerações. Eu acho que o objetivo maior esses são os cuidados sanitários. Nós ainda não recebemos, mas eu acho que deve estar para chegar, um modelo de colinha oficial. Mas a cola pode levar, né? Pode. O eleitor ele pode levar um cartaz, se ele tiver problema de vista. Desde que ele não fique fazendo festa Desde que ele não fique fazendo campanha política. Com cartaz, né? Mas ele pode levar uma folha do tamanho que ele achar que ele necessite com o número dos candidatos e que ele leve esses números anotados nesta ordem de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, e para que as coisas sejam ágeis. Então, nós teremos 5 cargos em votação, nós teremos que levar o número de 5 candidatos ou não, porque o voto é livre, nós temos a opção do voto em branco, nós temos a opção do voto em nulo. Não é esse o interesse nosso como cidadão, porque nós temos o direito de analisar todos os candidatos e que a gente escolha aquele que melhor representa o anseio pessoal de cada um ou de um todo, porque o objetivo de nosso voto ser secreto e de nós vivermos em uma democracia é exatamente essa. Nós somos livres para escolhermos o candidato que atenda aos nossos anseios ou que atenda aos anseios da grande maioria da população, porque o que é a democracia é nós pensarmos no todo. Eu não posso pensar que aquele determinado
partido, aquele determinado candidato atenda a um querer meu individual. A gente tem que aprender a olhar a eleição como um todo, o que é melhor para o Brasil, o que é melhor, ótimo. Nós, obviamente, do nosso estado, da nossa região, nós vamos procurar aqueles candidatos que atendam a nossa região, as necessidades aqui do Vale do Mucuri nosso, entendeu? Eu não vou olhar, de repente, para um candidato que atenda o Vale do Rio Doce. Nós temos, sim, que pensar num todo, em termos de região, porque aí nós temos candidatos a deputados e senadores, nós temos que pensar num todo enquanto cidadão do Estado de Minas Gerais e um todo enquanto cidadão do Brasil. Muito boa explicação, viu? Estamos conversando aqui com a Patrícia Guedes, chefe do cartório eleitoral da Zona 269, trazendo esclarecimentos. A gente já está indo para a parte final aqui, tá, Patrícia? Vamos explicar um pouquinho sobre o voto em trânsito e também a questão da justificativa. Como é que funciona isso? Tá, o voto em trânsito ele esteve disponível para a população no período de 18 de julho a 18 de agosto. Tinha que ter feito um cadastro antes. Tinha que ter feito pessoalmente e presencialmente no TRE, em qualquer cartório eleitoral do país. Um eleitor que estivesse passeando no Nordeste, ele poderia, nesse período, sendo eleitor de Teófilo Otoni, procurar qualquer cartório eleitoral de lá, se ele já tivesse uma previsão de que não poderia estar ou no primeiro turno, ou no segundo turno, ou nos 2 turnos, aqui em Teófilo Otoni, e transferir temporariamente o seu título para o local que ele venha estar. Poderia votar lá. Ou lá, ou em qualquer outro lugar. Não tinha um lugar específico? Não tinha um lugar específico. Quem não fez, perdeu, tá? Né? Quem não fez, perdeu. E outra coisa boa que a gente tem de 2018 para cá, se eu não me engano, é que não somente o eleitor que poderia solicitar esse voto em trânsito, que é um tipo de transferência temporária, como todos aqueles convocados para trabalhar no dia da eleição pela Justiça Eleitoral tiveram, inclusive, um prazo maior que se estendeu até o dia 26 de agosto para que pudesse ter nos procurado para transferir o seu voto para um local, não para outra cidade, sim, para o local em que ele estivesse trabalhando no dia das eleições. Porque geralmente quem trabalha tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade, e a Justiça Eleitoral, ela tem buscado ao longo dos anos que, se a pessoa trabalha para nos atender e atender a democracia, ela também tem o direito a votar e não pode ser inibida ou impedida de realizar o seu direito. E a justificativa, Patrícia? Com relação à justificativa, as justificativas eleitorais, elas podem ser feitas por qualquer cidadão que esteja fora do seu domicílio eleitoral, em qualquer seção da cidade em que ele se encontrar. Com o aplicativo e-título, ele pode, da casa dele, sentado no sofá, no momento em que ele interrompeu a carninha que ele estiver assando num churrasquinho de domingo, pelo aplicativo e-título, no dia da eleição, ele justifica pelo aplicativo, ou, se ele estiver impedido, né, e por questões de internação, de cirurgia, de doenças ou qualquer outro motivo que o impeça de justificar pelo e-título ou em qualquer sessão eleitoral, ele tem o prazo de até 60 dias após as eleições do primeiro turno e 60 dias após o segundo turno de justificar perante o juiz eleitoral. Só que essa justificativa, ela é feita pelo sistema Justifica, no site do TSE, ou a pessoa procura presencialmente o cartório eleitoral, mas ela tem que anexar uma prova do impedimento dela de ter se justificado. Mas chega lá e falou, eu não fui votar, mas eu não fui votar porque de repente dormi um pouquinho mais, estava com preguiça, aí não pode. E se tiver preguiça, tem o e-título hoje, de casa, dentre o horário de funcionamento das sessões eleitorais, que é de 8 da manhã às 17 horas. Para justificar, viu, gente? Para justificar. Bom, qual que é o público votante em Teófilo Otoni especificamente? Nós temos aproximadamente, não em Teófilo Otoni, nós temos na Zona 269, que significa Teófilo Otoni, Novo Oriente de Minas e Frei Gaspar, 120.760 eleitores.
nós temos somente em Teófilo Otoni 106.388 eleitores aptos a votar. Nós temos 5.355 eleitores aptos a votar em Frei Gaspar. E nós temos 9.017 eleitores aptos a votar em Novo Oriente de Agora, Minas. pela sua experiência de Teófilo Otoni, desses 106 mil, quando que geralmente acontece de chegar e comparecer nas urnas, assim, baseado nas últimas eleições, por exemplo? Mais de 50 mil? Mais de 50 mil, né? Não, mais de 50 mil, com certeza. Nós tivemos eleições aí com 80, 90 mil eleitores. 90, né? Muita gente. É muita gente. Entendi. Realmente, Teófilo Otoni, a nossa 269 zona eleitoral, você vê que nós sempre fomos Teófilo Otoni, Novo Oriente de Minas, e depois com o rezoneamento feito pelo TSE, nós ainda recebemos Frei Gaspar, que pertencia à zona eleitoral. Agora, de Tambacuri. a impressão que eu tenho é que, devido à pandemia, nessa última eleição, a abstenção foi um pouco maior, né? Sim, tanto a abstenção foi maior em relação à pandemia, que o próprio TSE, ele tomou o cuidado de suspender, está suspensa ainda, não quer dizer que já perdoou, tá? Está suspensa ainda pelo TSE, por resolução do TSE, a cobrança de multa pela ausência às urnas nas eleições de 2020. Uma situação atípica, né? Inusitada, com certeza. Fora do comum. Assim, tanto que as sessões eleitorais, devido à pandemia, elas foram autorizadas, inclusive, a funcionar com 3 mesários ao invés de 4, que é o normal. Para não aglomerar. Para não aglomerar, exatamente. Bom, Patrícia, última pergunta sobre o crime de boca de urna. O que o eleitor, o correligionário, o coordenador de campanha, o político, deve saber a respeito da penalidade? Ele fala, mas eu vou pagar, que tipo de crime? Eu vou ser preso, vou ser levado para a delegacia, vou pagar a multa? O que acontece nessas circunstâncias? Realmente, olha, qualquer eleitor, fiscal, correligionário partidário, vamos assim dizer, que seja pego no dia da eleição pelo crime de boca de urna, ele é conduzido preso à delegacia de polícia, sim. Tá? É feito um termo de ocorrência. Esse termo de ocorrência, depois da liberação desse eleitor, depois de uma audiência preliminar com o juiz, obviamente ele é liberado, pode existir ou não pagamento de fiança, e esse termo vai seguir em denúncia em processo judiciário criminal. Normal. Não existe distinção de cometimento de crime. Então, todo cometimento de crime presume-se uma penalidade. Então, não é por ser crime eleitoral ou crime da área civil ou crime da área penal, é crime. Então, a pessoa será conduzida presa, sim. Nós tivemos essas condições, inclusive na última eleição, de pessoas que são totalmente esclarecidas, aquele derrame de santinhos nas portas dos locais de votação. Nós presenciamos candidatos que, de repente, não orientaram devidamente as pessoas que trabalharam para eles e que acharam que tinha os santinhos que sobraram, tinha que chegar e jogar na porta dos locais de votação. Nós presenciamos candidato com filhos, com genros e com noras, varrendo a porta dos locais de votação, porque aconteceu de não orientar quem trabalhava para eles e a pessoa jogar de noite para falar assim, cumpri o meu serviço. Sim. Então, nós vimos isso. Por quê? Porque nós tivemos, sim, de eleições para cá, um poder de polícia eficiente, termos de constatação eficientes, onde os candidatos tiveram que responder processo, tiveram que pagar multa, tiveram que prestar serviço comunitário. Nós temos várias instituições... Ninguém vai querer passar por isso. Não, várias instituições da cidade agradeceram o número de fraudas e etc. que receberam. Pois é, pelo menos vai estar ajudando alguém, né? Mas o bom é evitar, viu, gente? Isso Patrícia, mesmo. eu queria assim, imensamente agradecer a sua valiosa contribuição com a sua presença aqui na Rádio TV Imigrantes, a sua gentileza, né, a sua educação, a acessibilidade são características peculiares da sua pessoa que a gente convive há tantos anos. E a gente vai, ao longo desses próximos dias, né,
trazer mais informações. No dia da eleição é uma correria que a gente conhece bem de perto, muito tumulto, mas um tumulto às vezes até gostoso de participar deste momento da democracia. Tumulto que eu falo no bom sentido, sim, né? Sim. E a gente torce aqui, sabendo da sua competência, a competência da sua equipe muito bem treinada, por sinal, leve o nosso abraço, inclusive. Com certeza. Né? Que tudo vai transcorrer dentro da mais perfeita normalidade, a exemplo das edições anteriores. Pode ficar à vontade para suas considerações finais. Exato. E a gente pede mesmo, nós temos uma urna de treinamento para eleitor, que qualquer cidadão, aquele eleitor que vai votar pela primeira vez, que ele tenha a oportunidade, que ele faça um esforço de ir ao cartório para realizar um voto, para ver como que funciona uma urna eleitoral. Nós estamos lá para tirar qualquer dúvida, tá? Para que vocês cheguem no dia da eleição e sejam capazes de votar sem nenhuma dificuldade e que transcorra pelo o tempo mais resumido possível para se evitar aglomerações. E que isso eu fiz em todos os treinamentos, sempre que receberem uma notícia pelo WhatsApp, vídeos, que vocês entrem nos sites oficiais, que confirmem aquela informação antes de repassarem e replicarem. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. A você.